em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente, a todas e todos, irmãs e irmãos. Que bom estar aqui, que bom ocupar esse espaço. E eu hoje estou realmente ocupando esse espaço, gente. Não sei se vocês notaram, mas estamos ocupando esse espaço. Quando o Romão chamou o Tom Zé, eu falei, vamos nós dois então. Eu falei, não, nós três. Estou aqui, eu e o Francisco, e estou muito feliz de ocupar esse lugar. Agradeço ao Romão, ao Cláudio, por essa oportunidade. É algo que eu amo fazer, compartilhar o reino, compartilhar as narrativas bíblicas, compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E o convite foi feito como incumbência. Nós estamos no mês de agosto, e no mês de agosto a gente dá um enfoque especial a uma causa, né? A gente chama de Agosto Lilás, que é o mês de conscientização no combate à violência contra as mulheres. E a gente comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, uma lei que foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. E aí, por isso, né, a gente convencionou chamar de Agosto Lilás para a gente relembrar a respeito de todas as vivências que existem em torno desse tema. E a Lei Maria da Penha, antes da gente, a gente vai gastar todo o nosso tempo, ou grande parte, ou a maioria do nosso tempo, em refletir sobre uma narrativa bíblica. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre, né, o que é a lei, por que ela existe, enfim. E a Lei Maria da Penha, ela é considerada, né, recebeu diversos prêmios e foi considerada pela ONU Mulheres como uma das melhores legislações no que diz respeito a essa temática no mundo. Tá? Então, a gente, em termos de legislação, a gente está bem servido. E por que a legislação, a Lei Maria da Penha em si, é considerada tão importante, tão completa, tão relevante? Porque ela faz algumas coisas, né, mas algumas que eu queria pontuar, e eu não sou uma profissional da área do direito, então, com certeza, não sou a melhor pessoa para falar sobre as peculiaridades da legislação, mas eu posso dizer para vocês algumas coisas que fazem a Lei Maria da Penha ser considerada uma lei muito importante, muito boa, muito completa. E a primeira delas que eu queria destacar é que a Lei Maria da Penha, ela amplia o conceito de violência contra a mulher. A gente ouve muito, ao longo dos anos, principalmente sobre violência física e sexual. Mas a Lei Maria da Penha, ela tipifica 5 tipos de violência. Então, nós falamos de violência física, de violência sexual, de violência moral, de violência psicológica e de violência patrimonial. Então, quem ainda não conhece, vale a pena se debruçar e entender um pouco o que significa cada uma dessas violências que as mulheres têm sofrido. E uma outra coisa que a Lei Maria da Penha faz, que é bem importante, é que ela propõe uma articulação dos poderes, dos órgãos, para tratativas em relação às vítimas de violência. Então, a ideia é que vários órgãos, várias entidades se reúnam e juntos possam propor a resolução dessa questão. Então, a saúde, a assistência social, o próprio Ministério Público, o Judiciário. Então, é uma ideia de que está todo mundo articulando para resolver uma demanda que é nossa. E uma outra coisa é que a lei prevê um mecanismo ágil de proteção para essa vítima. E isso eu queria ressaltar nessa noite. A gente fala muito sobre as protetivas, né, medidas protetivas. E é muito importante que os irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo em casa, saibam que as medidas protetivas, elas são eficazes. A gente, às vezes, vê algum caso de mulher que sofre feminicídio, é vítima de feminicídio, e, às vezes, essa mulher ela teve acesso à protetiva, e aí a gente, por esse motivo, às vezes, por um caso isolado, a gente, ou por alguns casos que você possa ter acesso, você acaba ficando com a impressão de que a medida protetiva pode não ser efetiva.
E aí eu não estou falando de mim, eu estou dizendo para vocês que o Instituto Maria da Penha, que é um instituto que olha para essa temática, ele reconhece que a medida protetiva ela diminui muitíssimo a violência chegar ao seu extremo, né, que é essa mulher perder a vida. E, recentemente, a gente teve a publicação do Anuário da Violência, né, de Segurança Pública, que publica todos os anos, e eles trouxeram também esse dado de quantas mulheres foram vítimas de feminicídio que tinham acesso à medida protetiva. E o número é muito pequeno. Então, eu queria muito que vocês pensassem sobre isso e soubessem que a medida protetiva é, sim, um mecanismo ágil de proteção, para além de todas as questões e camadas que existem para ter acesso à protetiva, ela é eficaz. E uma outra coisa que eu queria dizer é que a gente tem uma lei que é boa e a gente é grata por isso. A gente reconhece essa realidade e é bom saber e é bom ter acesso a essa informação, mas essa lei ela só existe por causa de uma dura realidade. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. É uma dura realidade que encosta na gente, encosta no chão do nosso país, encosta no chão da nossa cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente vai fazer isso utilizando uma narrativa bíblica que está narrada lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Vai ser o fio condutor da nossa reflexão nessa noite. Só um instantinho. Então, o fio condutor da nossa reflexão vai ser essa narrativa que está lá em 2 Samuel, capítulo 13. E a gente, nessa história, a gente tem alguns personagens, mas a gente vai focar hoje em 3 personagens principais, que é Amnon, Tamar e Davi. E essa, para mim, é uma das narrativas assim mais perturbadoras das escrituras hebraicas, né? Pensando ali em Velho Testamento. E eu queria muito que ela trouxesse para nós o tema da noite, eu não sei, um chamado à justiça restauradora. Que ela trouxesse para nós um olhar também esperançoso do que a gente pode fazer, de como a gente pode se responsabilizar por uma realidade e transformá-la, sabe? De modo que a gente possa promover restauração, que eu acredito muito que seja o papel da igreja. Então, vamos lá. Nós vamos começar lendo a partir do versículo 1. E eu vou ler na minha versão. Botei uma letra bem grande aqui para mim. E os irmãos podem acompanhar. Ai, Jesus, meu celular. Aproveitar e vou botar aqui um cronômetro. Então, vamos lá. A partir do versículo 1. Depois de algum tempo, aconteceu o seguinte. Isso mesmo. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar, por quem Amnon, o outro filho de Davi, o primogênito, se apaixonou. Amnon ficou obcecado a ponto de adoecer por causa da meia-irmã Tamar, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo, e ele era muito astuto e se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? E Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Deite-se na cama e finja que está doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha me dar de comer. Gostaria que ela preparasse a comida na minha presença, assim eu poderei vê-la e comer de suas mãos. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon disse: permite que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos na minha presença, e assim eu coma das mãos dela.
Davi mandou dizer a Tamar, que estava no palácio: vá à casa de Amnon, o seu irmão, e prepare-lhe algo para comer. Tamar foi à casa do irmão, que estava deitado, pegou a farinha, amassou-a, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e serviu os bolos, mas ele não quis comer. Tirem todos daqui, ordenou Amnon, e todos saíram. Então Amnon disse a Tamar: traga os bolos ao meu quarto, para que você mesmo me dê de comer. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão Amnon, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Bom, depois a gente ainda vai dar sequência à leitura de alguns outros versículos dessa narrativa, então podem deixar aí as Bíblias abertas, o pessoal ali da comunicação pode deixar também os versículos aí. Mas eu queria lembrar os irmãos do contexto de como essa história é contada para nós. Essa história está no capítulo 13 de 2 Samuel. E aí, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai se deparar com uma ironia, que nas narrativas do capítulo 11, a gente tem a trágica história de Davi com Batseba. Então, é meio irônico a gente pensar que Davi, ele não pôde conter-se ao olhar para Batseba e a sua beleza, e agora ele vê o seu filho numa situação semelhante, sendo que a vítima nesse momento é a sua própria filha. Então, é minimamente uma ironia trágica que eu gostaria de ressaltar, como que a violência ela vai ecoando, né? Quando a gente não põe um fim nela, como ela pode ecoar. E eu queria destacar, então, algumas coisas que a gente vê nesses versículos. E aí, se o pessoal da comunicação conseguir acompanhar, fique à vontade. Mas, se não, os irmãos podem olhar aí nas próprias Bíblias. No versículo 1, a gente tem uma coisa sendo ressaltada. No versículo 1 e no versículo 2. No versículo 1, a gente tem a primeira coisa dizendo que ela era muito bonita. E depois, no versículo 2, disse que ela era virgem. Então, Tamar, ela é apresentada como formosa. É uma ênfase que o texto dá à aparência. Isso é um apontamento que pode trazer para nós a percepção do que vai acontecer a seguir, né? De que a gente vai ter uma narrativa centrada no desejo masculino a respeito daquele corpo feminino bonito. E o fato dela ser virgem também, ele não define só um estado físico de Tamar, mas ele define um estado social de Tamar. Tamar era uma princesa, ela era filha de Davi, rei de Israel, e o valor social de Tamar e da mulher nesse tempo está muito ligado também à sua virgindade. E era como se fosse um símbolo, né? Era o símbolo da pureza, o símbolo da castidade. Então, isso também é evocado no texto. A representação da mulher a partir de características físicas, algo bem comum, né, no nosso tempo. Enfim. No versículo 1, ele ainda vai dizer que Amnon se apaixonou. E ele estava, no versículo 2, vai dizer que ele estava obcecado a ponto de adoecer. E é interessante que nos próximos versículos, que a gente também vai ler, quando a gente estiver terminando de contar essa história, vai dizer que a violência ela é executada. Ela chega aos finalmente. Porque a gente leu até o momento em que Amnon, ele agarra Tamar e diz que quer se deitar com ela. Mas a sequência da história, eu já vou dar um spoilerzão aqui para vocês, é essa violência sendo consumada. E imediatamente, após a consumação dessa violência, sabe o que acontece? Uma coisa muito estranha, ou, na verdade, nada estranha. Amnon fica com aversão a Tamar. Ele fica enojado. E aí ele manda que ela saia do ambiente. E é muito interessante porque essa junção de coisas, ele diz para nós, elas dizem para nós que isso não tem a ver com paixão, isso não tem a ver com amor,
sabe? Mas tem a ver com adoecimento, com patologia, sabe? Um adoecimento que é também social, que também é estrutural, que também é cultural, que está ainda, depois de tantos anos, porque essa narrativa é tão antiga e ela está ainda tão entranhada na nossa sociedade. E essa coisa do desejo, do consumo pelo corpo do outro, que vem seguido de um desprezo, de um descarte. A partir do momento que eu chego no lugar onde eu quero, que eu consigo aquilo que eu quero, então eu desprezo, eu quero descartar. Agora, tem uma outra coisa interessante nessa narrativa que a gente leu, que é a respeito de um amiguinho de Amnon. Perdão, usar amiguinho. Mas o texto diz, no versículo 3, que ele era um amigo astuto. E no versículo 4, ele começa assim: filho do rei, por que você está chateado? É interessante, né? Porque ele dá maus conselhos, porque ele incentiva Amnon num caminho tortuoso, eu diria. Mas eu sinto que quando ele fala filho do rei, ele evoca esse lugar do tipo assim: você pode fazer o que você quiser. Você é filho do rei. Sabe, você tem poder. Por que você está abatido, cara? Sabe, você tem recursos para ter o que você quiser. Por que você se abate? E aí é interessante que no versículo 4 também, quando Amnon devolve a resposta, ele fala: irmã do meu irmão Absalão. Então é uma mistura aí de narrativas favoráveis, sabe? Que eu percebo. É como se ele estivesse se enganando. Irmã do meu irmão, que por acaso é minha irmã. E evocando esse lugar de filho do rei, ele está trazendo uma percepção, ele está construindo uma narrativa enganosa de que ele pode fazer isso, de que ela não é irmã dele, é irmã do irmão dele, sabe? Uma coisa meio obscura. E evocando esse lugar de filho do rei para que ele se lembre de que ele pode fazer qualquer coisa e que talvez ele possa contar com a impunidade dos seus atos. E ele fala para que ele se finja doente. E Amnon aceita esse conselho, e ele se finge doente. E é uma manipulação estratégica, né, de um corpo adoecido, vulnerável, que está ali precisando de cuidados. E aí a irmã vem a pedido do pai e tenta ajudá-lo. E isso também revela para nós a manipulação dele em relação ao pai, né, nesse fingimento de que está adoecido, de que está vulnerável, de que precisa de ajuda. E Davi cai na jogada de Amnon e envia Tamar direto para ser violentada. E aí, a partir do versículo 12, a gente vai continuar lendo a história. Então, só para a gente recapitular, a gente terminou dizendo que, no versículo 11... quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. E aí no versículo 12 diz assim: ela, porém, lhe disse: não, meu irmão, não me faça tamanha violência. Não faça uma coisa dessa em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Aonde levarei a minha vergonha? E o que seria de você? Você seria considerado um depravado, um tolo em Israel. Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Amnon, porém, não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que dizia sentir. Então ele disse: levante-se e saia. E ela fala: não faça isso comigo. Não me mande embora. Seria o pior mal do que você já me fez. Ele, porém, mais uma vez, não quis ouvi-la. E chamando o seu servo, lhe disse: ponha esta mulher da porta para fora e tranque-a.
Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. E ela estava vestindo uma túnica ornamentada, como filha do rei, como princesa, pois era o tipo de roupa usada pelas filhas virgens do rei. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a sua túnica longa e pôs-se a caminho, com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. O seu irmão Absalão lhe perguntou: Aminon, o seu irmão esteve com você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não deixe-se dominar pela angústia. Mas, desolada, Tamar ficou na casa de seu irmão Absalão. Ouvindo o rei Davi, todas essas coisas, muito se acendeu a sua ira. Absalão, porém, não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, pois o odiava por ter violentado Tamar, a sua irmã. Doída essa história, né? Muito doída. Para mim, a violência, o combate à violência contra a mulher, atravessou a minha vida de uns anos para cá de uma forma bem assim, forte. E eu tenho olhado para os dados, tenho me debruçado sobre esse tema, falado sobre esse tema, ouvido mulheres que têm passado por isso. E aí, se essa história já era doída para mim, agora quando eu leio, ela me estremece de verdade. E quando eu olho para as nuances dessa segunda parte, ainda mais do que a primeira, tem umas coisas aqui muito interessantes para a gente pensar. Primeiro que Tamar, ela tem uma comunicação muito transparente com Aminon. Ela consegue, em meio àquela circunstância tão adversa, ser muito transparente. Ela fala: não me faça isso, não faça tamanha loucura. E ela tem uma percepção que vai além assim do dia a dia, mas ela tem a percepção de quanto aquilo ali, de quanto a atitude de Aminon feria a lei de Israel. Sabe? Ela entendia que era uma violência que não era só no corpo dela, mas era uma violência coletiva. Era uma violência que feria uma ordem, né, uma lei que existia e que era uma lei que eles prezavam. Principalmente a família real, que era convidada, né, a ser exemplo, carregar, né, o cumprimento da lei, vamos dizer assim. Então, ela vê a situação, consegue perceber ela de uma forma bem completa e ela fala: não, meu irmão, não me faça essa violência. Ela percebe que é uma violência. Ela fala: você vai ser um louco. Não faça isso em Israel, não me humilhe. E o termo aqui, ele é usado em outras passagens do Antigo Testamento para descrever a violência sexual. Ela consegue identificar exatamente isso. Então, ela nomeia com precisão que não se trata de sedução, não se trata de paixão, não se trata de amor, como ele faz parecer lá para o seu amigo, mas que é uma violação do corpo dela, uma violação da lei de Israel. Ela tem consciência das consequências para ambas as partes. Ela consegue saber que ela seria desprezada, o que é bem estranho, né? Porque a vítima ser desprezada, e ao mesmo tempo que é tão estranho, infelizmente nos é tão comum. Porque a vítima consegue ocupar esse espaço que deveria ser um espaço de acolhimento, um espaço de proteção, um espaço de você agir de forma mais ágil possível para reparar aquele dano e por vezes, ela é vitimizada novamente, né? Ela é revitimizada porque ela é questionada, e isso acontece até hoje. E naquele contexto, Tamar sabia que o fato dela perder a sua virgindade, dela ter sido violada em algo que era tão precioso para o significado, né, do que era ser mulher naquele tempo, o quanto isso seria danoso para ela. Então, ela tem consequência de que aquilo causaria uma vergonha.
e que ele seria considerado um tolo também, por ter descumprido essa lei. E aí, tolo aqui, não sei se vocês se recordam, que tem uma outra história na Bíblia que conta, que também esbarra em Davi, que é a história de Nabal, com uma mulher incrível também, que vale depois a pena a gente também conhecer, quem não conhece, que é a história de Abigail. Mas o termo, né, o Nabal aí, ele é tolo, mas é de uma forma muito forte, assim, é um tolo, porque às vezes a palavra tolo perdeu um pouco do significado, mas é uma coisa bem ruim, assim, sabe? E ela fala, você vai ser considerado um tolo, um depravado, sabe? Então ela percebe isso, que é uma coisa coletiva, que apesar do corpo ser dela, aquela violência era uma violência no campo público, principalmente pelo fato dela ser e dele também ser parte da família real. E aí Tamar, ela faz algo, né, que não é comum hoje, a gente não vê, mas a gente, principalmente quem está familiarizado com as narrativas bíblicas, com certeza já se deparou com essa expressão em outros textos a respeito das cinzas, né, das vestes que são destruídas, ou uma vestimenta com sacos, alguma coisa assim, numa lógica de demonstrar tamanha tristeza e demonstrar isso publicamente, porque quando ela sai vestida dessa forma, sendo filha do rei, é muito discrepante com as vestes reais que ela usava enquanto princesa. Então ela faz essa denúncia no campo público. E tem também uma coisa interessante no versículo 13, que eu também queria ressaltar, que ela fala com ele, não faz isso. Fala com o rei, que ele vai me deixar casar com você. E aí eu queria só ressaltar isso aqui, porque isso me causou muita estranheza quando eu li pela primeira vez. Eu falei, opa, peraí. E assim, eu fui tentar entender um pouco melhor, e há muitas discussões a respeito desse trecho, mas há um certo consenso, né, dos teólogos e teólogas de que isso era uma estratégia, de que foi uma estratégia de Tamar, de que não era real, não era... Ela não estava dizendo aquilo ali de verdade, porque não fazia sentido. Porque na lei de Israel, a lei de Israel era clara e tinha punições específicas para quem cometesse tal ato. Tanto o incesto quanto a própria violência sexual, né? A própria violação sexual. Então, o fato de Tamar falar que fale lá com o rei, que ele vai me deixar casar com você, era como se fosse uma estratégia de Tamar para ganhar tempo mesmo, para acalmar ali, quem sabe fugir. E eu queria ressaltar isso. E aí eu queria ressaltar com muita ressalva. Porque quando... minhas irmãs, sejam estratégicas, fujam, tentem fugir, nomeiem a violência, como Tamar fez, denunciem publicamente. E eu não vou deixar de dizer isso. Eu vou dizer, façam isso. Vou encorajá-las. E vou encorajar também aos homens que aqui estão, quando identificarem atos de violência, para que também ajam dessa forma. No entanto, é muito doído também você pensar que uma mulher precisa disso. E precisa ainda, hoje, 2025, 19 anos de uma legislação que, desculpa a expressão, mas esfrega na nossa cara uma realidade, que é a violência. Que deveria ser uma legislação também educativa, né? Que mostrasse para a gente uma realidade e nos ajudasse a transformar essa realidade. Então, é muito duro também você exigir de uma mulher que ela consiga ser estratégica, que ela consiga usar as palavras certas, nas horas certas, vestir a roupa que as pessoas consideram adequada para se proteger, deixar de ir a lugares. Enfim, isso também é muito duro. Me parece mais acertado que nós, enquanto sociedade, e também nós, quanto igreja, porque é muito importante isso, gente. A gente está aqui falando, a gente começou falando do Augusto de Lais, e esse foi o pedido, né, que o Romão me fez, fale em prol do Augusto de Lais e tal. Mas a gente está aqui reunido hoje, como igreja, a gente está aqui reunido para cultuar a Deus,
A gente está aqui reunido para cantar louvores, louvores que expressam quem Deus é, como Deus se movimenta no mundo, e para entender qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel como igreja? O que eu, mulher de Betânia, o que eu, homem de Betânia, posso fazer para mudar essa realidade, essas realidades de injustiça e de violências que atravessam o nosso mundo. E o que nós juntos, enquanto comunidades, podemos fazer, né? Como tantas coisas que nós já fazemos também. Então, quando a gente pensa no que ela está fazendo, se protegendo, eu quero também que a gente pense o que nós podemos fazer para proteger as mulheres e para criar espaços que as mulheres não precisem lançar mão de estratégias o tempo todo para se proteger. Então, feita essa ressalva, vamos seguir. É interessante também perceber, no versículo 14, porque às vezes a gente fica com a sensação de que só agora, com a Lei Maria da Penha, que a gente reconhece o que é violência e tal. Mas essa narrativa aqui reconhece que isso aqui é violência. E eu não estou dizendo que a gente não precise falar sobre isso, porque eu ainda acho que tem muitos lugares e muitas violências que são veladas e que a gente não consegue reconhecer, não consegue nominar, não consegue identificar e, por isso, não consegue tratar. Mas fato é que essa narrativa tão antiga, ela reconhece, sem meias palavras, que ele a violentou. No versículo 14, diz exatamente assim: violentou. E violentou com essa característica usada em outros textos que se referem também à violência sexual. Tem uma outra tentativa de Tamar, né? Além de Tamar, ela pedir para que ele não faça isso antes dele cometer a violência. Quando ele a manda embora, ela fala: não faça isso. Vai ser, vamos dizer, vai ficar pior do que a emenda. Vai ser muito pior. E é uma tentativa aqui, e acho que quando é assim, muito pior, é estranho, né? Porque o que poderia ser pior do que a violência? Ele não assumir os seus atos, né? E esconder o que fez e colocar ela numa situação incerta, de mais insegurança social ainda, por ter sido violentada e não ter o seu agressor reconhecendo que cometeu esse crime e assumindo as consequências dele. Então, mais uma vez, no versículo 16, ela fala: não faça isso, não me mande embora. Mas, mais uma vez, o tolo Aminon não ouviu Tamar. E aí Tamar sai e manifesta sua indignação, veste cinzas na cabeça, coloca cinzas na cabeça. E aí ela é encontrada por uma quarta personagem, que é o seu irmão Absalão. E Absalão a interpela, e eu imagino que Tamar devia estar aparentemente, visivelmente, muito abalada, e com esses gestos, né, esses gritos de denúncia pública, com as túnicas rasgadas, com as cinzas na cabeça, e Absalão pergunta para ela se ela tinha estado com Aminon, e Absalão percebe a situação rapidamente. E aqui a gente não tem o detalhamento dessa narrativa. É possível até que tenha havido, né, detalhes disso, e ele tenha perguntado mais alguma coisa, mas o texto não nos diz. Mas fato é que parece que Absalão reconhece. E ela vai para a casa de Absalão, e o texto diz que ela ficou na casa de Absalão desolada. E aí a gente vai para o terceiro personagem, que é Davi. A gente já leu o trecho que fala de Davi, que é um versículo. Davi, ao saber de tudo, ficou indignado. É uma indignação infértil, porque Davi não faz absolutamente nada. O texto
narra ou não narra, porque ele evidencia a omissão de Davi. E evidenciando a omissão de Davi, o texto evidencia não só a omissão de um pai, mas ele evidencia a omissão de um rei. Porque a gente tem que lembrar desse contexto e o papel do rei nesse contexto. Porque o rei, ele era guardião da justiça. O rei era aquele que recebeu a lei e ele vai interpretar a lei e ele vai viver a lei de modo que os seus súditos e toda a população de Israel, ao olhar para ele, vai saber exatamente como conduzir as suas vidas. E à medida que o rei vê uma situação dessa e a ignora, ele descumpre o seu papel. Ele transforma, né, o seu lugar de rei ele esvazia o seu lugar de rei, né? Ele esvazia o seu lugar como instrumento da justiça divina. E aí a gente vê as consequências desse ato de Davi. A gente vê as consequências de um pai que não repreendeu seu filho, de um pai que não consolou a sua filha, de um pai que não procurou o outro filho que também que estava indignado para ver como ele iria reagir. E é importante lembrar, eu já citei isso, mas é importante lembrar que a lei está narrada lá no livro de Deuteronômio, ela era muito específica, muito diretiva em relação aos 2 atos de Amnon, de incesto e de violência sexual, e tinha tratativas bem específicas para esses crimes. Então, Davi ele sabia exatamente o que ele deveria fazer, mas ele não age dessa forma. E essa omissão de Davi custa muito caro. Custa muito caro. A gente vê nos próximos capítulos, né, na sequência desse, o resultado, as destruições que ficam pelo caminho por conta da omissão de Davi. A impunidade de Amnon, ela deixa lastros de destruição. Ela faz com que Tamar fique desolada. E a gente cantou aqui, né, uma canção que fala sobre isso, como trazer alívio ao coração, trazer vida ao coração. E aí, quando, né, o Ministério do Louvor estava cantando, me remeteu exatamente a isso. Eu fiquei pensando assim, quando o texto fala aqui que Tamar ficou desolada, eu sinto isso. A vida foi retirada de Tamar. E Tamar desaparece. O texto não fala mais absolutamente nada de Tamar. Só diz que ela ficou desolada na casa de Absalão. E aí você imagina como era para Absalão receber a sua irmã e olhar para ela todos os dias e lembrar da impunidade do Amnon, e lembrar dos atos de violência, e lembrar da lei, de toda a lei que ele tinha sido ensinado, e de todas as responsabilidades que ele muito bem sabia que seu pai tinha como pai, como rei, e saber que ele não fez absolutamente nada. O quanto Absalão foi remoendo aquilo e deixou que isso fosse criando dentro dele um buraco, sabe? E em algum momento isso veio à tona. E o texto vai dizer que 2 anos depois dessa narrativa, porque o texto diz que Absalão não falou nada com Amnon, né? Ele fala, Absalão não falou nada, nem bem nem mal com Amnon. Tipo assim, não quero olhar para a tua cara. Mas aquilo ali ficou guardado dentro do coração de Absalão. E ele ficou remoendo, certamente junto de Tamar, que ficou na sua casa. E depois de 2 anos, ele providenciou astutamente a morte de seu irmão Amnon. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, mas o odiava por ter violentado sua irmã Tamar. Tamar vivia desolada na casa de Absalão. E a quebra dessas relações trouxe uma destruição, e não foi uma destruição familiar apenas. E apenas aqui eu não estou dizendo que seria pouco. Mas trouxe uma destruição para o reino de Israel.
Porque essa ação causa um problema no reinado. Porque Absalão mata Aminon, depois ele intenta contra o rei, ele quer assumir o reinado e o negócio vai ficando cada vez pior. E aí, nesse ponto que eu queria chegar. O quanto nós, como igreja, lembrando lá do papel do rei, o quanto nós, como igreja, temos hoje esse papel de interpretar, de alguma forma, o que dizem as Escrituras e promover que as orientações das Escrituras sejam cumpridas, para que nós tenhamos vida e vida plena, porque esse é o chamado que nós temos como igreja, de, através das narrativas bíblicas, olhando para elas, tentando entender aquilo que elas trazem ao nosso coração, propor uma forma de viver, a forma Jesus de viver. Qual é o nosso papel nesse lugar? Sabe, quando a gente se percebe nesse lugar, no lugar de chamados para proteger vulneráveis, para proteger as pessoas que sofrem, para acolher as pessoas que sofrem e para enfrentar o caos, o mal, a dor, a violência. Mas, como Davi, muitas igrejas falham em ouvir as mulheres que sofrem abuso, que sofrem violência, em nominar a violência como pecado. Porque a gente fala tanto de pecado, mas a gente tem dificuldade de nomear violências contra mulheres como pecado. A gente tem dificuldade de romper com estruturas que fazem nascer esse pecado. Sabe? A gente tem dificuldade de enfrentar realidades, formas de pensar a masculinidade que fomentam a violência contra a mulher. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. Somos irados, porque quando eu leio essa história, eu quero acreditar, e eu realmente acredito, que vocês ficam irados. Mas somos inertes. A nossa ira, muitas vezes, é semelhante à ira de Davi, que ficou muito irado, mas não fez nada. Nós ficamos preocupados com as reputações, mas não olhamos para as reparações, como Davi poderia ter feito. Somos lentos para escutar as vítimas. E aí eu estou falando de Betânia também. E eu dou graças a Deus por esse espaço, porque o Romão e o Amorim entenderam que era importante a gente falar sobre isso. E quando a gente fala em Betânia, a gente está falando de um mundo de pessoas, mas a gente também está falando da igreja brasileira. A gente está falando da sociedade como um todo. Eu estou tentando olhar para Davi e ver como nós, às vezes, nos comportamos como Davi se comportou. Só que Tamar continua por aí. Continua viva nas mulheres que sofrem violência doméstica e são aconselhadas a orar mais, a calar-se muitas vezes para preservar a reputação do marido ou do companheiro. São, às vezes, expulsas da comunhão, porque é interessante quando Tamar fala, né? Porque ela fala assim, o que vai ser de mim? Então, ela já percebe que ela vai ser violentada e ela ainda vai ser recriminada por ter sido violentada. E, às vezes, acontece muito isso. São 19 anos de legislação e a gente fica olhando e a gente fica com a sensação de que essa violência talvez não seja tão grande assim, que já esteja melhorando, que já esteja passando.
ou que não está entre nós. E aí eu queria, para a gente fechar, trazer alguns dados. Dados bem recentes. Em 2024, uma vez mais, os dados oficiais de registros policiais indicam um aumento de diversas formas de violência contra as mulheres. Ainda que os números mostrem que é uma situação grave, o que eles mostram compõe apenas um cenário que é muito mais amplo e muito mais cruel e duro do que dizem os registros oficiais, porque a gente sabe que há uma subnotificação enorme em relação à violência contra a mulher. Expor esses dados é lançar luz a um problema e é um passo fundamental para combatê-lo. Inclusive, é uma forma de embasar políticas públicas e ações preventivas, e aí aqui está o nosso papel, de enfrentamento a esse fenômeno. No último ano, todos os dias, em 2024, todos os dias, ao menos uma de 4 mulheres morreram vítimas de feminicídio no Brasil. São 1.492 mulheres. É o maior número já observado desde 2015, quando a lei do feminicídio, que é outra lei em relação ao combate à violência contra a mulher, entrou em vigor. Irmãos e irmãs, Tamar caminha entre nós, com cinzas na cabeça e vestes rasgada, perguntando: aonde levarei a minha vergonha? E a pergunta que fica é como nós, como igreja, vamos responder a essa aflita indignação. De que lado está a igreja quando mulheres são violentadas de todas as formas? Quando os corpos violados, eles são restaurados aqui nesse espaço por meio de nós. Os silêncios são quebrados e a justiça é feita. São perguntas que a gente precisa se fazer. A história de Tamar ainda clama por justiça. Sua voz foi silenciada, mas ressoa até nós, porque nós estamos aqui em 2025 contando essa narrativa e refletindo sobre ela. E como nós podemos nos responsabilizar que nenhuma mulher saia daqui perguntando: onde levarei a minha vergonha? Que essa pergunta nunca mais encontre o silêncio como resposta. Que as nossas comunidades sejam lugares de escuta, de reparação e justiça. Que Betânia seja esse lugar para promover a escuta, a reparação e a justiça. Uma escuta, uma reparação que põe fim ao ciclo de violência. Que a gente olhe para essa história e pense o quanto a impunidade, o quanto o silenciamento causou um rastro de violência, sabe? E que isso nos encoraje a sermos promotores de uma justiça que restaura e encerra os ciclos de violência. É a minha oração.